Célia, eu sou ginecologista e a live de hoje é sobre sangramento uterino anormal. Eu vou começar falando o que é uma menstruação normal. Então, é considerado normal uma mulher que menstrua entre intervalos de 21 a 35 dias, com uma menstruação que dura até 7 dias e usa até 8 absorventes por dia porque estão cheios. Isso é considerado normal. Quando acontece em intervalos mais curtos do que isso ou em maior quantidade do que isso, é considerado uma menstruação excessiva. E além de a menstruação estar excessiva, ela acaba comprometendo muitos aspectos. Eu gosto de mostrar essa imagem aqui. O sangramento excessivo, ele pode causar anemia, dor e cólicas menstruais, limitação de atividades, porque a mulher deixa de fazer atividades diárias devido ao sangramento, como, por exemplo, fazer alguma atividade física, até mesmo sair de casa, dependendo do volume do sangramento. Às vezes tem pessoas que me relatam que precisam ficar deitada quando estão menstruadas, que não conseguem se levantar ou sair de casa devido à dor e devido à quantidade do sangramento. Isso acaba gerando faltas no trabalho, falta na escola, piora da qualidade de vida, acaba influenciando aspectos psicológicos em algumas mulheres devido a esse sangramento excessivo e acaba afetando os relacionamentos diários como aspectos sociais. E quais que são as causas desse sangramento? Então, existem algumas causas que são anatômicas, ou seja, tem algo que está motivando o sangramento, como, por exemplo, miomas, pólipos, adenomiose, e existem causas que são disfuncionais, que é uma alteração hormonal que está causando essa alteração. Eu vou falar agora de cada uma delas. Eu dividi a live em tópicos, então eu vou puxar os tópicos e no final eu vou puxar as perguntas que eu recebi. Então, primeiro puxando os tópicos, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma das causas. E tem tanto no Instagram quanto no YouTube live sobre cada uma dessas causas, tá? Primeira delas, pólipos uterinos. Então, os pólipos, eles são como se fosse uma carninha, um excesso de pele do endométrio, que é desse tecido que é a camada interna do útero, que cresceu exageradamente. E esse crescimento exagerado, que são os pólipos, eles podem causar um sangramento aumentado. É mais comum acontecer os pólipos no período entre 40 e 50 anos de idade, que também já é um período que às vezes acontece disfunção hormonal, então os hormônios estão alterados devido ao período da menopausa, dos anos que antecedem a menopausa, que é o climatério. Então, acaba que tem dois fatores ali que colaboram para ter um sangramento aumentado. E os pólipos, o tratamento deles é fazer a retirada. Então, a gente faz a retirada do pólipo por histeroscopia, que é uma câmera que coloca dentro do útero e consegue fazer a retirada do pólipo. Também tem live disponível tanto no IGTV do Instagram quanto no canal do YouTube, falando sobre histeroscopia, para quem quiser entender melhor. E como tem aqui na foto, acontece pólipos que são da parte do colo do útero. Então, e esses pólipos também podem dar um sangramento aumentado, às vezes sangramento durante a relação sexual, e eles conseguem muitas vezes serem retirados no próprio consultório médico. Outra causa de sangramento aumentado são os miomas uterinos, tá? Aqui, como dá para ver na foto, existem 3 tipos de mioma. Existe o mioma submucoso, que eu falo de uma forma fácil de entender,
é como se fosse o caroço do abacate, o que fica no meio, que fica no miolo. Tem o mioma intramural, que é o que fica no músculo do útero. E tem o mioma subseroso, que é o mioma que fica para fora, como se fosse a orelha do Mickey, tá? Então, o mioma subseroso é o que fica para fora. Os miomas que causam sangramento são os miomas submucosos, os que ficam no meio do útero. Por quê? Porque eles afetam o endométrio, que é a camada da menstruação, que é a camada de dentro do útero. Então, esses são os miomas que mais causam sangramentos. E o mioma intramural, às vezes, ele tem parte dele que é submucoso. Então, também está associado com um excesso do sangramento. Uma outra causa de sangramento aumentado é a adenomiose. Então, aqui tem uma foto exemplificando como que é. E a adenomiose é quando esse endométrio, que é essa camada de dentro da menstruação, ela vai para o músculo do útero e isso acaba causando um sangramento aumentado e muitas cólicas, tá? Então, falamos ali das principais causas. Existem outras causas, como, por exemplo, câncer. Câncer de colo de útero, câncer do endométrio pode causar sangramento aumentado. Disfunções do ovário. Pessoas que têm síndrome do ovário policístico, às vezes ficam longos períodos sem menstruar e quando menstruam tem um sangramento aumentado. No começo da vida reprodutiva, então nos primeiros anos de menstruação, é comum acontecerem períodos que são anovulatórios. O que é isso? Nem todo mês a mulher vai ovular. Então, às vezes acontece de ficar 3, 4 meses sem menstruar e quando vem muita menstruação. Essa é outra causa de sangramento anormal. A mesma coisa acontece lá nos anos que antecedem a menopausa. Acontece uma desregulação hormonal que pode acontecer de ter meses que não vem a menstruação e outras vezes vem a menstruação em excesso, tá? Então, essas são as principais causas. Vou puxar aqui o próximo tópico. Falando agora especificamente de tratamento, quais que são os objetivos do tratamento? O objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida, diminuir os episódios de sangramento, tá? E a gente vai começar com o tratamento medicamentoso. Então, existe o uso dos hormônios, tá? Então, a grande maioria dos tratamentos é feito com o uso do hormônio, seja ele com a pílula anticoncepcional, seja ele com a injeção, geralmente a injeção mensal. E o que os estudos mostram é que o uso do DIU de hormônio, que é o Mirena, ele acaba sendo mais efetivo do que o uso do anticoncepcional ou do uso da injeção, tá? Esse é o tratamento inicial do sangramento uterino anormal. Porém, existem algumas situações que a gente não consegue colocar o DIU, como, por exemplo, quando tem algum mioma dessa parte de dentro do útero, que é o que eu mostrei na foto, submucoso, ele pode prejudicar a localização que vai ficar o DIU. E daí, nesses casos, a gente não consegue colocar. Daí, a gente opta por fazer a cirurgia, tá? Mulheres que não podem fazer uso do hormônio, também a gente acaba indo para a cirurgia. E a cirurgia vai depender do que está acontecendo, do que está causando esse sangramento. Quando o sangramento está sendo causado por um pólipo, a gente vai fazer a retirada do pólipo. Já quando o sangramento está sendo causado por algum mioma, dependendo da localização do mioma, pode ser feito a retirada do mioma. Quando é esse mioma da parte de dentro do útero, que são os que estão mais associados com sangramento,
a gente consegue fazer a retirada dele por histeroscopia, que é aquela câmera que coloca dentro do útero e consegue fazer a retirada do mioma. Quando são as outras localizações do mioma, por exemplo, o intramural ou subseroso, nem sempre a gente consegue fazer por histeroscopia, tá? E daí a gente vai decidir se vai fazer a retirada só do mioma ou vai retirar o útero, dependendo se a mulher deseja ter mais filhos ou não. Quando a mulher deseja ter mais filhos, a gente só faz a retirada do mioma. Quando a mulher não deseja ter mais filhos, a gente faz a retirada do útero para esses casos que não funcionaram com o tratamento inicial, que é o tratamento medicamentoso. No caso da adenomiose, o único tratamento curativo que cura a doença é a retirada do útero. Porque como as lesões são múltiplas no músculo do útero, não tem como fazer a retirada de lesão por lesão. Mas da mesma forma como eu falei para a questão dos miomas e pelas outras causas de sangramento anormal, a gente inicia com tratamento medicamentoso ou aqui no caso, o DIU acaba sendo uma excelente opção de tratamento. E para quando não resolve, a gente opta por fazer a retirada do útero, tá? Como que a gente começa a investigação de uma mulher que está com sangramento aumentado? Então, a primeira coisa é descobrir o que está causando esse sangramento. E a gente vai fazer o exame físico ginecológico. Então, aquele exame do especular, que coloca o aparelho para ver o colo do útero, para ver se a gente identifica ali que se tem algum tumor que esteja causando sangramento, algum pólipo. Não viu nada, daí a gente vai fazer alguns exames. Então, um dos exames que se faz é o ultrassom transvaginal, para conseguir enxergar a parte interna do útero. Se tiver alguma lesão no colo do útero ou uma alteração no exame preventivo, a gente faz o exame da colposcopia, para ver se a gente identifica ali alguma lesão. Quando o ultrassom transvaginal ele vem alterado, a gente faz o exame da histeroscopia, que é para colocar uma câmera dentro do útero e identificar se tem ali algum pólipo, que pode ser uma suspeita que aparece no exame do ultrassom, ou quando tem algum mioma que fica na dúvida se ele tem um componente submucoso ou não. Também a gente vai fazer a histeroscopia para conseguir enxergar e fazer esse diagnóstico se tem componente submucoso ou não. Então, os exames vai depender de individualizar cada caso. Então, não tem uma receita de bolo que vai ser igual para todas as pacientes. Depende do que está causando esse sangramento e daí é que vai ser solicitado os exames, certo? Deixa eu ver o que eu faço aqui. A Elaine comentou, é muito bom esse vídeo pra gente entender. Que bom, Elaine, fico muito feliz. Vou puxar, então, mais alguns dos tópicos, tá? Então, anemia. Um dos problemas do sangramento aumentado é que ele pode causar anemia, tá? Então, além de prejudicar a qualidade de vida, dependendo do grau de anemia, algumas mulheres precisam até mesmo fazer transfusão sanguínea, quando essa anemia é muito severa. Esses são casos mais raros, a maioria consegue fazendo reposição de ferro, que seja ele por via oral, então com medicamentos, ou às vezes na veia mesmo, conseguem melhorar. Esses casos que o sangramento está causando anemia, são casos que na grande maioria das vezes a gente acaba tendo que partir para fazer uma cirurgia, porque em geral os medicamentos acabam não resolvendo o sangramento, tá? Quando a paciente não deseja fazer cirurgia, ou por exemplo, se é uma mulher que ainda pretende ter filhos, a gente controla esse sangramento de outras formas, como por exemplo, colocando o DIU. Para mulheres que não podem usar hormônio e ainda pretendem ter filhos, o que a gente faz é
o uso de algumas medicações como o Transamin, que é o ácido tranexâmico, e anti-inflamatórios para tentar controlar o sangramento nos dias de maior fluxo. Esse tratamento com essas duas medicações, então o anti-inflamatório, o Transamin, eles não são tratamentos curativos, eles não resolvem o problema. Eles só servem para diminuir o volume do fluxo menstrual, enquanto se encontra uma solução para o problema da paciente. Então, outro tópico aqui. Quais os exames fazer? O objetivo do sangramento, cólicas. Eu costumo explicar de uma forma que fica bem fácil de entender. O útero dói quando sangra. Então, cólicas com sangramento são de causa uterina. Então, é causada pelo útero. Agora, cólicas fora do período menstrual podem ser causados por outras coisas, como, por exemplo, uma pessoa que tem constipação, tem intestino trancado. Isso pode ser uma causa de cólica. Porém, é muito comum essas mulheres que têm um sangramento aumentado sofrerem com muitas cólicas, principalmente nos casos de adenomiose. Até tem muitas que se manifesta primeiro com cólica, começa com cólica para depois começar com o sangramento aumentado. E o objetivo do tratamento, além de diminuir a quantidade de perda sanguínea, então diminuir o volume do sangramento, é melhorar as cólicas da paciente. Tanto o uso do anticoncepcional, que na maioria das vezes a gente prefere usar contínuo quando é uma mulher que está sofrendo com um sangramento aumentado, quanto o uso do DIU. E no caso da cirurgia, vão melhorar essas cólicas. Então, o tratamento a gente vai avaliar todo o conjunto para decidir qual vai ser feito. Ó, a Mayara colocou, não senti nenhuma dor, apenas sangramentos e coágulo. Então, não é todas as mulheres que têm sangramento aumentado que vão ter cólicas. Vai depender de também qual é a causa do sangramento. Como eu coloquei, por exemplo, a adenomiose é uma das causas de sangramento que está associada com cólicas intensas, cólicas fortes. Eu vou puxar agora as perguntas que eu recebi, tá? Uma delas é: quando operar? Então, a gente opta por operar quando o tratamento inicial com medicação ou com DIU não funcionou, ou se seja uma mulher que não pode usar tratamento hormonal, tem alguma contraindicação, como por exemplo, teve câncer de mama, que não vai poder usar hormônio, ou dependendo do que a gente encontra. No caso de pólipos, a gente sempre faz a retirada, porque o medicamento não vai resolver, tá? Então, essas são as causas para quais a gente faz a cirurgia. Então, não resolveu o sangramento com o tratamento inicial com medicação ou com DIU, tem algum pólipo, ou tem algum mioma da parte de dentro do útero, que é o mioma submucoso, também a medicação acaba não resolvendo e o DIU acaba não ficando bem posicionado para esses casos. Em casos de câncer, também vai ter que fazer cirurgia para retirada do útero. Aqui colocou, esteroscopia diagnóstica tenho que fazer e estou com medo. Então, não precisa ter medo, porque é um procedimento bem simples. A gente coloca uma câmera dentro do útero. Na diagnóstica, a gente só vai olhar a parte de dentro do útero. Então, não vai ser feito nenhuma cirurgia. E ele é um procedimento simples, não precisa ter medo. Ou próxima pergunta aqui. Doutora, fiz bypass. Acho que tive prolapso do órgão do assoalho pélvico fraquíssimo. Então, a live de hoje não é sobre prolapso, mas tem uma live que é só sobre prolapso genital que está disponível tanto no Instagram quanto no YouTube. Próxima pergunta. A AGO diz que estou com menstruação de escape. Pode durar até 5 meses mesmo?
Então, o que é o sangramento de escape? O sangramento de escape é um que ele acontece no meio do ciclo. Às vezes ele pode acontecer em pessoas que estão usando anticoncepcional ou estão usando DIU, tá? Ou estão usando o implante, que é o implante que põe no braço, e pode ter esse sangramento no meio do ciclo. Precisa investigar as causas, tá? Às vezes pode ser alguma inflamação no útero que está causando esse sangramento de escape, ou se não está fazendo o uso correto da medicação, está esquecendo de tomar, também pode acontecer o sangramento de escape. E se descarta todas essas causas, precisa fazer o ajuste para ver se está usando medicação, não está usando medicação, tá? Se está tendo esse sangramento de escape sem usar nenhuma medicação, tem como resolver isso. Então, aqui precisaria investigar cada caso para poder dizer quanto tempo pode durar esse sangramento. Quando é um sangramento de escape que ele começa nos primeiros 3 meses do uso de algum anticoncepcional ou da colocação do DIU de hormônio, que é o Mirena ou Calina, ele é normal durar nos primeiros 3 meses ter alguns episódios de escape. Agora, conforme vai passando o tempo, geralmente esse sangramento tende a parar. Então, próxima pergunta aqui. Quanto tempo o útero se recupera para a próxima menstruação? Então, o intervalo de uma menstruação e outra pode durar de 21 a 35 dias. Isso vai depender de mulher para mulher, tá? Próxima pergunta. No transvaginal, eu senti um leve ardor enquanto era examinada. Algo errado? Não tem nada de errado, tá? O exame transvaginal ele pode ser desconfortável para algumas pacientes, tem algumas pacientes que podem ficar mais tensas, então é normal sentir um leve desconforto. Aqui, próxima pergunta. Fiz CAF dia 16 de abril. Desde então, tenho escapes da menstruação. Até quando? O CAF é a cirurgia de conização do colo do útero. Pode acontecer um sangramento após a cirurgia, que geralmente se resolve ali no primeiro mês, no máximo em 40 dias. Se esse sangramento está durando muito, precisa investigar, porque pode ser alguma outra causa não relacionada à cirurgia. Próxima pergunta. 14 dias de escape é normal? Eu uso o Implanon. Então, o Implanon é um implante que coloca no braço e ele acaba diminuindo bastante o sangramento, tá? 76% das mulheres que põem Implanon tem um padrão de sangramento que a gente chama de favorável. O que é isso? Ou não vão menstruar, ou vão menstruar muito pouco com ele. 24% pode ter um sangramento mais frequente. Então, pode ter, às vezes, um mês ali que tem um sangramento que dura um pouco mais, tá? Então, é normal, sim. Precisa ver pessoa a pessoa se não tem alguma outra causa para esse sangramento. Então, fazer uma investigação, pedir um ultrassom, examinar no consultório, porque às vezes pode ser alguma outra coisa, um pólipo, um mioma ou mesmo adenomiose que esteja causando esse sangramento. Mas, que nem eu falei, 24% das mulheres que usam Implanon pode ter episódios de escape. Próxima pergunta. Você coloca o Implanon somente para contracepção ou para ganho de massa magra também? O Implanon, que é um implante para anticoncepção, ele só serve para prevenção de gestação e reduzir sangramento e cólica. Ele não serve para melhorar a massa magra, tá? Tem outros implantes, que é o implante de gestrinona, que teriam esse objetivo, mas não o Implanon. Outra pergunta. Aqui, vamos puxar. Posição de ferro, já falei.
Eu tô olhando aqui, eu já respondi todas as perguntas que eu tinha recebido. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Essa live vai ficar salva tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. E é só comentar que eu vou respondendo, tá bom? Obrigada para quem participou da live, obrigada para quem mandou dúvidas.